E aí, rolou. Maurício, tá aí só para lembrar também, desculpa, eu esqueci de falar na introdução, mas é mais ou menos uns 40 a 50 minutos de palestra, tá? Só para lembrar, a gente também dá uns toques conforme for necessário. Mas fiquem à vontade aí, toma o tempo que precisarem. Tá bom, vamos tentar ser breve. Não, a gente é breve, não tem problema. Beleza, boa apresentação. Então, essa apresentação eu fiz, eu passei no Fórum Mundial da Água, né? Lá em Brasília. Eu sou também voluntário do programa Observando os Rios da SOS Mata Atlântica, sou monitor aqui para o Córrego das Corujas, né? E eu fui apresentar algumas ações do coletivo lá no Fórum Mundial da Água. Fizemos essa apresentação e um filminho também, que agora não vou passar, mas que concorreu ao Green Film Festival, né? De 2018. Vamos lá. Aqui, essa apresentação diz as 3 vilas, a Vila Beatriz e de Jataí. Vilas Beija, nós chamamos, tá? A abreviação das três vilas, elas se uniram por conta da lei de zoneamento, né? Nós somos vizinhos e tínhamos interesses em comum sobre evitar essa verticalização maluca, essa destruição dos bairros, né? E manter as nossas características de vila, para evitar a gentrificação e uma valorização absurda que vai empurrar os nossos moradores aqui das nossas vilas para outros bairros, né? Então, nasceu dessa maneira e depois nós fomos desenvolvendo algumas ações sustentáveis, dentre elas essas soluções baseadas na natureza, que vem no pacote do grupo de águas e do grupo da GT de Aras Verdes, né? Então, vamos lá. Só um minutinho, que não está passando, não está rodando aqui o slide. Ver se eu consigo aqui. Pronto. Vamos lá. Nós fizemos um mapeamento da região e fizemos estudo em parceria com as empresas sobre o mapeamento das nascentes na nossa região, né? Isso foi por conta da crise hídrica de 2014, nos levou a questionar por que nós não utilizamos as águas que estão próximas às nossas casas, né? Eu, por exemplo, moro ao lado do Córrego das Corujas, a gente ficou quase sem água, a gente vê a água boa passando do lado das nossas casas, a gente não pode pegar, a gente vai buscar água cada vez mais longe, a gente vai buscar água a 50 quilômetros lá no Cantareira, gasta uma fortuna para bombear essas águas, sendo que as águas estão do lado das nossas casas e a gente não utiliza, né? Então, é uma coisa terrível a gente ver qual é a lógica disso. Ainda desperdiça 30% nesse transporte de lá para cá e gasta uma fortuna para fazer isso, sendo que o recurso está aqui ao lado das nossas casas, né? Nós fizemos para que as pessoas tivessem consciência de que as águas estão próximas a nós elaboramos uma caminhada das nascentes. A primeira foi em 2015, né? Que era para poder fazer com que as pessoas se conscientizassem dos recursos hídricos que estão próximos, estão, às vezes, a metros dos nossos pés, né? Então, nós fizemos essa caminhada das nascentes, conseguimos mobilizar quase 150 pessoas, né? Identificamos as áreas contaminadas a partir do relatório emitido pela CETESB, né? E tivemos um entendimento também de potenciais poluidores das nossas águas, ou seja, tudo que pode poluir nossas águas, poço de gasolina, cromeação, mecânica, que o cara lava aquelas peças dentro de um tanque, o tanque acaba indo para a rede de água pluvial por algum vazamento, né? Então, são todos esses fatores. Aqui é um mapinha para vocês terem ideia antes de sair para a caminhada. Então, ponto de partida, onde tem, inclusive, os jardins de chuva, os canteiros permeáveis, a gente faz uma caminhada completa e também mostramos para os moradores outros atrativos. Por exemplo, nós mapeamos as árvores frutíferas, as colmeias de abelha, onde tem horta, onde estão as nossas composteiras, né? Aqui está escrito Futura Composteira, mas hoje já é um sucesso, a gente já tem umas 8 ou 10, e a Thaís depois vai poder dissertar sobre esse tema com mais atenção, com mais cuidado. Vamos lá. Aqui uma foto da mobilização que a gente fez, né?
Essa daqui foi a de 2017. Com o passar dos anos, ela foi crescendo cada vez mais e hoje nós temos quase 200 pessoas que saem das suas casas num sábado, num domingo de manhã, para ver água que brota da calçada, né? Não tem nenhum atrativo, não tem comida, não tem nada que possa atrair as pessoas, a não ser a vontade de conhecer os recursos hídricos que tem ao longo, próximo à casa de todos aqui, né? Nós fizemos um relatório para a SMDU com a sugestão de ser inclusa na lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento para proteção das nossas nascentes e córregos, tá? E participação, nós tivemos uma participação em peso nas audiências públicas. O que é isso? Traduzindo, também dar licenciamento para aquelas atividades que podem não dar licenciamento para aquelas atividades que podem contaminar nossas nascentes, que estejam próximas às nascentes. Todas essas daí, posto de gasolina, cromeação, oficina mecânica, até empresa que faz bijuteria, ele dá banho químico e depois solta aquilo numa galeria de água pluvial, né? E acaba contaminando nossos recursos hídricos, indo para o lençol freático de uma maneira incontrolável. Então, a gente sugeriu para que na lei tivesse uma proteção no estilo do Código Florestal. Se você quiser fazer tal atividade, você tem que estar num local onde não polua nossas águas, né? Aqui também um mapinha de acordo com a geomorfologia, se você olhar a área em vermelho, é a área de espigão, tá? Do lado esquerdo ali, um pouquinho mais para frente, está a bacia do Tiburtino. Aqui para baixo está a bacia do córrego Bellini e o córrego Corujas, tá? Na parte de baixo. Esse pontilhado aqui é o perímetro Ecobá, é o perímetro das nossas 3 vilas, tá bom? Tá? É onde nós estamos inseridos aqui, e esse mapa aqui é da geomorfologia, né? As partes vermelha é mais alta, e conforme ela vai ficando mais clara, ela vai se tornando parte mais baixa, e a parte de várzea está aqui nessa parte verdinha, tá? Bom, agora aqui apresentando uma das soluções, isso aqui foi feito em 2016, e nós tivemos aqui, nós conseguimos o projeto dos nossos jardins de chuva, né? Uma das nossas preocupações é com a drenagem, né? O sistema de drenagem dos bairros, né? E incrível, acredito que aqui na Zona Oeste tenha sido o primeiro jardim de chuva, né? Implantado, com esse projeto, um projeto muito bacana do arquiteto Ulrich Zenz, ele infelizmente é falecido em 2020, né? E do João Pedro Davi, eles são do escritório em Criatória, eles doaram esse projeto, é um projeto feito em parceria com a subprefeitura e comunidade. A subprefeitura doou a mão de obra, a comunidade bancou alguns materiais, tipo pedra, areia e alguns outros materiais de construção, e a prefeitura entrou com a mão de obra e o projeto foi doado pelo Criatório. Esse aqui é o típico exemplo do que o grupo de vocês poderia contribuir aqui para todas essas comunidades, né? Ainda mais agora com esse projeto de lei novo da prefeitura, em transformar essas rotatórias ou essas intervenções que eles fazem para encaminhar o trânsito, para regular o trânsito, em área permeável ou até em jardim de chuva, né? Nós temos um jardim de chuva e 3 canteiros permeáveis que são feitos à base de cama de galho, tá? A gente foi cavado, né? O piso, e aí foi colocada essa cama de galho e depois alguns outros compostos por cima, e ele ficou permeável. Infelizmente, na época, a prefeitura ela não deixou uma pequena abertura para esses canteiros permeáveis, então eles terão que vai ter que ter um ajuste neles, mas esse canteiro, esse jardim de chuva, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele pode armazenar até 2.500 litros, segundo o Uli, na entrevista que ele deu na TV Câmara, né? Durante uma chuva mais forte, né? E além de todas aquelas outras vantagens que todos aqui do grupo já conhecem, mas para quem está nos assistindo, eu gostaria de fazer uma explicação. A vantagem de um jardim de chuva é que, além dele tirar a velocidade das águas e elas chegarem na parte mais baixa, ele ajuda a
a evitar as enchentes, ele faz um trabalho, ele ajuda na drenagem, na permeabilidade do solo, ele também ele tem o trabalho de fitorremediação, ou seja, as plantas elas fazem o trabalho de limpeza das águas. Então, as águas elas vão percorrer o subsolo e vão chegar no lençol freático e nas áreas de várzea muito mais limpas. Então, se você quer realmente limpar um rio, você tem que tratar esse tipo de poluição, que é a poluição difusa, não é? Então, para quem está nos assistindo, não essa galera da Poli, que é bem esperta nisso, que dá aula disso, inclusive, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo, vejam a vantagem da gente ter esse tipo de intervenção nos nossos bairros, né? E principalmente na área de contribuição. Isso aqui não pode... Ele tem um lugar certo para ser feito, não é qualquer pessoa e qualquer um que pode fazer. Tem que ter um técnico especializado nisso, né? Principalmente essa turma aí agora do SBN, que a gente está falando, eles sabem tudo. Então, se algum coletivo estiver nos assistindo e desejar fazer uma intervenção desse tipo, sempre consulte alguém que possa, um profissional habilitado a poder fazer esse tipo de projeto, né? Então, vou passar mais um aqui. Aqui é como eles foram feitos, né? Então, eles cavando, depois eles colocando uma cama de galhos aqui, para poder fazer com que esse solo seja mais rico, né? E também ele possa... Aqui embaixo é uma camada de brita, e depois são esses galhos aqui, depois eles cobriram com terra e foi plantado, né? Aqui foi um aproveitamento, depois de feito, um convênio nosso que a gente tem com a Eletropaulo. Então eles pegam os picados, ou seja, todo objeto de poda, ele entra nesse caminhão, ele é triturado, e depois eles doam esse picado para as comunidades, para as hortas, né? E nós pedimos e fomos atendidos. E foi um trabalho danado, que saiu todo mundo com dor nas costas, quem teve que puxar na enxada fomos nós mesmos. Então, mas foi muito divertido, é bacana, e aqui depois esse piso aqui ficou incrível, gente. Isso aqui ficou muito legal, né? Aqui está o Antônio, o sócio dele aqui, puxando no braço esse picado aqui nos canteiros permeáveis, né? Aqui aqui é a parte da construção do jardim de chuva. Do lado esquerdo aqui já dá para ver um pouquinho, né, daquele projeto que vocês viram anterior, que são três, como se fossem os degraus, né, os terraços, né? Então a água ela vem, ela enche o terraço, ela vaza, ela passa para outro terraço, ela vaza para outro terraço e depois ela sai ali do outro lado mais limpa, o excesso. O resto vai infiltrando na terra. Talvez seria melhor até voltar um pouquinho para vocês verem o projeto. Aqui à direita você tem o projeto já onde você pode visualizar aqui as caídas, né? Então eles enchem o primeiro setor, depois enchem o segundo setor, enchem o terceiro setor e sai mais limpo do outro lado. Tá? Aí, se eu tiver se eu quiser falar alguma coisa aqui no meio, você vai me corrigindo, tá? Aqui na foto aqui do lado direito dá para ver como ele foi feito. Aqui tem já uma barreira. Eles fizeram aqui como se fosse uma pequena barreira, e depois dessa área ela é cheia, ela passa para o segundo setor e passa para o terceiro setor. E aqui logo embaixo tem a saída das águas, do excesso das águas, a água que a gente não conseguiu penetrar, infiltrar no solo, o excesso ele sai pelo lado direito, né? É um ladrão. Aqui está de macacão vermelho, o nosso querido Uli, né? Ele fazendo aqui, explicando um pouquinho para as pessoas sobre o jardim de chuva. Aqui foi o dia da inauguração, onde teve um mutirão de plantio também, né? Que é bacana vocês poderem, por exemplo, se vocês fizerem uma intervenção dessa, sempre envolver a comunidade. Isso é importantíssimo. Primeiro porque quando a comunidade ela auxilia a montar esse tipo de coisa, ela protege, existe uma sensação de pertencimento. Então, é muito legal, porque, inclusive, levar crianças, poxa, ela plantou ali, uma plantinha cresceu, a criança fica toda empolgada, e serve também como educação ambiental, né? Então, aqui, já passando, né, para a construção do plano regional, né, nós fizemos uma construção do plano regional com o olhar do território a partir das microbacias hidrográficas, tá? E demarcamos o nosso perímetro do ecobairro.
Aqui no plano regional, toda uma parte da nossa turma aqui que estava fazendo o plano regional em 2017, inclusive recebemos uma devolutiva da prefeitura em 2020, alguns anos depois, né, mas já é alguma coisa, e ficou aquele legado lá do plano regional, que foi da outra administração, né, que permitia que a gente mandasse sugestão, que a gente dessemos as nossas contribuições de maneira bem democrática, né, que foi muito bacana a gente poder participar disso. Aqui a nossa turma toda, né, a mobilização do nosso coletivo em 2016, a gente queria mudar, eles queriam que a nossa zona fosse aqui uma zona mista, que permitisse grandes construções e prédios, aumento de gabarito, toda aquela loucura do plano diretor que a gente sofre com a especulação imobiliária, né? Que todo mundo quer defender as nossas vilas, né? Aqui na Câmara, na frente do gabinete do Paulo Frange, que era o relator do plano diretor, né? Todos nós aqui, uma boa parte do coletivo, aqueles que conseguiram estar lá, né? Se vocês olharem bem ali, ó, embaixo aqui, logo em cima está a Vila Jataí, Beatriz, salvem as nossas nascentes. Então, esse foi um mote da nossa mobilização e conseguimos salvar uma boa parte dos nossos bairros, né? A história aí até que é feliz, né? Nós conseguimos salvar, infelizmente, hoje está mais difícil a briga, mas naquela época a gente conseguiu. É um fruto da mobilização, né? Aqui é um trabalho que a gente faz também de monitoramento das águas, a gente tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica, com o programa Observando os Rios, né? A gente faz um monitoramento mensal dos poluentes do Córrego das Corujas, né? Aqui a turma que fez na primeira medição, né? A turma toda aqui em 2016. Aqui nós recebemos a visita da Linda Cox, ela é presidente da Bronx River Alliance, né? Ela quis ver um pouquinho do nosso projeto aqui em 2016. Aí no centro aí está a Linda, a Cecília Lotufo, a Lara Freitas, que está nos vendo aí, e eu aqui do lado direito. Aqui a gente fazendo a medição das águas, né, com as crianças, aí a gente faz um pouquinho também de um trabalho que é um trabalho com as escolas, né, e a gente sempre tenta colocar as crianças para trabalhar junto com a gente, para a gente poder passar essa paixão pelo território e pelo cuidado com os recursos hídricos, né? Então, lá, aqui uma análise da SOS, o kitzinho da SOS, que é um kit bem simples, né? Que geralmente ele é dado para a escola e universidade, né? Aqui um pouquinho falando sobre as águas aqui nas escolas da região, na escola pública, aqui no Olavo Pesotti, né? Nós fazemos um pouquinho de educação ambiental, aqui as bombas de sementes, que uma amiga minha faz, que as crianças adoram, que elas levam um saquinho com um monte de semente, depois elas jogam numa área degradada, e depois de um tempo elas vêm nascendo as flores que elas plantaram, né? Coisa bacana. Não só para isso, mas como regeneração de área degradada e como educação ambiental, é incrível, é uma atividade muito bacana que atrai bastante as crianças, né? Aqui a criançada preenchendo. Aqui a visita ao Córrego das Corujas com os alunos do Vera Cruz, né? Isso aqui em 2017, né? Olha a molecada olhando para a água com uma atenção incrível, né? E vendo que a água estava limpinha, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais esse tipo de qualidade do córrego, porque as construções aqui na parte alta do bairro estão bombeando água barrenta, né? E acabaram matando todos os peixinhos aqui. Tem dia que você olha, parece a água de Mariana, né, descendo, porque eles, ao fazer a fundação, eles têm que bombear aquela água das chuvas, a água das nascentes do lençol freático, né, para a galeria de água pluvial, e essa água acaba parando aqui no fundo na área de fundo de vale, aqui, exatamente no Córrego das Corujas, matando todos os nossos peixinhos. Infelizmente, teve proliferação de mosquito e tudo mais, né? Um trabalho que a gente faz tão bacana, esculhambado por esses caras aí que não têm a menor noção, né? Aqui a garotada da escola também, do Olavo Pesotti, também numa atividade aqui do lado do córrego, né?
E aqui uma maquete 3D que nós construímos, porque é incrível, até o Paulo Pellegrino falou esses dias aí numa palestra sobre o 3D, né? Como chama a atenção e como é importante você mostrar para as pessoas fazer esse tipo de apresentação no 3D, principalmente para coletivo, onde você tem criança, todo mundo se interessa, e as pessoas, quando você abre, a pessoa fala assim, olha, eu moro aqui, o córrego está lá, aqui mora meu vizinho, né? Tudo que acontece aqui vai parar lá embaixo, ou seja, aqui a gente explica bem onde estão essas construções e como a água faz para chegar água poluída no córrego, né? Então, aqui também, dentro da escola, do Olavo Pesotti, aqui já é uma escola pública, né? Essa pessoa que estava lá, ele estava nos mostrando onde tem curso d'água, que a gente nem conhecia. Até esse tipo de conhecimento, nesses eventos, a gente acaba recebendo esse tipo de informação, né? Aqui também na Escola Areté, que é do lado do Córrego das Corujas, é uma escola Waldorf incrível, aqui do Ricardo e da Tuca, né, que é uma escola muito bacana, né, tem alguns, sei lá, uns 6, 7 anos, né, e fica do lado, e a atenção que as crianças têm numa maquete 3D, né. Aqui, por exemplo, onde tem as crianças, elas perfuravam a maquete, colocavam um alfinetinho dizendo onde elas moram, né? Ou o que você quer? Você quer uma atividade cultural? O que você quer no seu bairro? Né? Ela serve para isso também. Aqui a criançada, bem na atenção, né? Bom, pessoal, e para finalizar, deixar a Thaís falar um pouquinho, seria um pouquinho do nosso coletivo, né? E agora passo a palavra para a Thaís, que ela vai continuar com a apresentação. Oi, gente. Boa tarde. Eu queria agradecer muito a Cris, ao Lucas, a toda a equipe, todo o pessoal que é organizador desse grupo bem oportuno, né? Achar a Thaís. Eu vou compartilhar um pouquinho do nosso trabalho né, com vocês. Espera lá, vamos lá. Deixa eu... Vocês estão vendo? Dá para ver, sim, Thaís. Dá para ver, certo. Beleza. Então, a gente tem trabalhado, né, tem a parte das águas, que o Maurício mostrou, e esse coletivo tem feito algumas intervenções também de terra, vamos dizer assim, né, outros trabalhos que a gente tem feito que a gente considera também que são baseados em natureza, né? A gente faz esse trabalho mesmo antes de saber que esse nome existia, né? Porque a gente não tem muito dinheiro e vai fazendo com o que tem. Então, a gente tenta aproveitar, um dos nossos motes é tentar aproveitar ao máximo os recursos locais, né? O que tem no território, uma vez que a gente realmente não tem aporte financeiro, nem muita gente, nem muita ajuda, né? Nesse momento, a prefeitura, enquanto o Maurício mostrou o Jardim de Chuva que foi feito em parceria com a prefeitura, nesse momento a prefeitura não nos apoia mais, não conversa, né? A gente tem muita dificuldade de chegar na prefeitura. Esse trabalho que eu for mostrar, a gente já mandou 3 e-mails para eles não respondem para a gente. Então, essa parceria que foi tão frutífera, infelizmente, ela não existe mais. A gente trabalha muito com mão na massa, né? Eu acredito que, que a gente tem pouco tempo para reverter tudo o que está acontecendo, e esse grupo ele tem essa peculiaridade, assim, são pessoas que conseguem colocar rapidamente, se organizar e pôr a mão na massa e fazer coisas, né? Então, fazem 6 anos que estamos fazendo coisas o tempo todo baseado na força humana, basicamente, né? Nessa força do coletivo mesmo, que consegue trabalhar com poucos recursos e pouca gente, mas consegue fazer coisas interessantes. Então, aqui, né, o nosso território, que o Maurício já mostrou, e quando a gente, né, baseado muito nas águas, e eu vou mostrar aqui, ó, é onde o Maurício mostrou o Jardim de Chuva. Então, o daqui do lado esquerdo é o Jardim de Chuva feito como que o Uli fez, e o que vocês estão vendo na frente é o tal dos canteiros de galhos, né, que a gente aproveitou várias árvores que a prefeitura tinha podado, eles cortaram e jogaram no chão. A vantagem desse canteiro é que ele se auto-irriga, né,
o solo se autofertiliza, você está tirando a madeira que vai para o aterro. Em São Paulo existe até uma lei feita pela Natalina que não pode jogar resto de tronco no aterro. Essa lei, como milhares de outras no Brasil, é ignorada e não é cumprida, né? E aqui foi um jeito da gente aproveitar um pouco, a gente tem muita preocupação de coisas que vão para o aterro, uma coisa que persegue muito o trabalho desse grupo é tentar evitar mandar coisas para o aterro desnecessárias. Bom, quando a gente acabou de fazer, vocês estão vendo que essa rua é meio numa caída, né? Quando a gente acabou de fazer esses canteiros, em 2016 ou 2017, nem me lembro mais, a primeira chuva que deu, muito forte, destruiu um canteiro que fica mais à direita. Eu vou mostrar no vídeo como é que é isso, mas eu queria só explicar por que destruiu, né? A gente está o bairro ele é delimitado, então aqui pela Cerro Corá, né? Aqui a Praça Pan-Americana, então a gente está numa encosta mesmo, né? No Vale de Morro. Então muita água escorre nesse bairro, por isso que a gente tem tanta nascente, por isso que a gente tem problema de erosão, por isso que a gente tem um córrego no fundo desse vale, né? Então essa geografia é determinante para o tipo de trabalho que a gente faz. E aquele lugar que a gente está é um lugar de escorrer água. Então, vocês estão lá de cima, né, de onde está, eu estou mostrando aqui com o mouse, não sei se dá para ver, vem muita água quando chove, né? Porque lá em cima, ó, lá no topo ali, é a Cerro Corá, já é a Cerro Corá, e ali é a Nazaré Paulista com o Heitor Penteado. Então, dessa rua aqui, escorre muita água. E essa força aqui acabou destruindo um dos canteiros logo depois que a gente fez. Eu vou tentar passar o vídeo, vamos ver se eu consigo. Opa, perdão. Para vocês verem aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Ixi. Pera lá. Deixa eu tirar o ESC para eu poder copiar. É bem curtinho, acho que é só para ver no dia de chuva. Pera lá. É só para vocês verem mesmo, né? Ó, onde é que a gente está, né? Então, essa rua aqui, que eu estou andando aqui com ela, ó, ela vai chegar, aqui que escorre muita água, né? E vai chegar nesse lugar aqui, que é onde a gente está trabalhando agora, ó. Esse lugar aqui, ele é em 2000, e também essa foto não está atualizada, né? Era um lugar que, na chuva, aqui escorria muita água, a rua é toda lamacenta, então daqui escorre muita água e daqui escorre muita água, tá? Então, a gente falou, bom, a gente tem que trabalhar para tentar diminuir essa água que escorre, né? Muita terra, muita lama, muita terra era lavada daqui, isso aqui ficava cheio de lama pela rua. Então, a gente cria realmente, nossa ideia era, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a tela, né? De novo? Dá para ver, sim. Esse é o lugar que a gente começou a trabalhar para tentar aumentar a captação, né, de água nesse lugar. Na tal do conceito da cidade esponja, né, que a gente tem que melhorar as captações. Aqui era vocês estão vendo que o solo, ó, totalmente erodido, com muita erosão, né, as raízes todas expostas, né. Aqui os moradores já tinham tentado fazer do lado esquerdo aqui uma tentativa de contenção, mas desse lado aqui estava totalmente aberto. Então, a gente, aqui, ó, para mostrar no dia de chuva, vamos ver se eu consigo mostrar um dia para vocês de chuva, como é que era lá, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Mostrar um aqui, vamos lá. Vamos ver como é que é. Vamos ver se meu Dropbox eu parei de pagar, pode ser que ele não deixe passar, vamos ver. Não deixou mais. Putz, não, deixou, vamos ver. Né? Ó, totalmente, né? O chão totalmente erodido, a água escorrendo, ó. No dia de chuva, olha que terra totalmente lavada, né? Solo horrível, caindo, ó, e muita lama, tá vendo? Olha a lama que escorria, né? Tá? Então foi nisso que a gente começou a pensar, nós temos que fazer alguma coisa nesse lugar para melhorar essa situação. E assim como esse lugar tem vários, né, em São Paulo, isso aqui é um pequeno exemplo, né?
um exemplo minúsculo de como tem muitos lugares assim. E aí a gente chamou, então, uma permacultora, a gente começou a trabalhar com consultou uma pessoa que chamava Andrea Bezek, que é uma permacultora, e que ela falou, bom, então, vamos fazer tanto na parte de cima quanto na parte de baixo jardins de chuva, biovaletas, então aqui à esquerda na parte de baixo, a Andreessa de preto aqui, ó. Então a gente cavou, né? Foi um trabalho de um dia inteiro, totalmente voluntário. A prefeitura nem sabe o que acontecia aqui, né? A gente se juntou, alguém doou pedra. Nessas horas é muito interessante porque as pessoas vão aparecendo. Então nós demos sorte, uma pessoa estava fazendo uma reforma da casa e tinha tá vendo esses blocos de pedra aqui? Ela doou, então a gente fez uma força-tarefa de buscar pedra na casa de alguém, não sei o quê, né? As pessoas né? As pessoas foram cavando, tal, e a gente acabou fazendo 2 grandes jardins de chuva. Fomos buscar picado na USP, né? Que a USP tem muito picado para melhorar esse solo, tal. Tudo custo zero, viu, gente? Não precisa comprar nada. E aí fomos, então, fazendo e fizemos esses terraços, tá vendo? A gente fez esses terraços, terminou o dia lá, né, nesse grupo aí, bastante gente trabalhando, com a feitura desses terraços, isso foi em 2019, e a gente começou devagarinho depois plantar. Olha, hoje, né, hoje virou um microambiente incrível lá. No verão é cheio de cigarra, é bem gostoso de ficar, parece que, sei lá, dentro você está em outro lugar já. E a gente queria continuar esse trabalho, mas chegou a pandemia, a gente não podia mais juntar ninguém, e a gente começou, então, durante a pandemia, meio que fazer pequenos jardins. Não sei se eu tenho foto dos pequenos jardins aqui. Começamos a fazer pequenos jardins, que era o trabalho que dava para fazer. Muitas vezes era eu e o Marcelo, só cavando, fazendo... A gente fazia uns buracos, meio umas valetas, na verdade, enchia de galhos, ali é um lugar que muita gente joga poda, a gente enchia de poda e plantava coisas de meia sombra e foi indo, assim, eu tenho 8 canteiros desse, a gente acabou fazendo uma trilha no meio da praça para convidar as pessoas para entrar, né? E hoje tem 8 canteiros desse, a gente foi fazendo meio uns diques, assim, ó, quer ver? Não sei se dá para ver, né? Aqui, bem assim, como falar, bem com o que tem, meu, assim, tem galho, vamos por galho. Fazendo uns diques embaixo aqui, ó, nessa região, a gente foi pondo galho, fazendo um dique, realmente já fez um patamar, assim. Já vê que já tem um patamar mais alto, e é isso. Então, a gente hoje... Assim, outro dia até coloquei no grupo domingo, choveu, a gente foi lá, a calçada estava limpa, não choveu muito, né? Não foi tempestade, mas tem chovido, né, 2 dias, assim, a calçada estava limpinha, não tem terra nenhuma. E foi muito legal trabalhar durante a pandemia, porque domingo a gente fazia um pouco de atividade física, encontrava os amigos, assim, de uma maneira mais segura do que qualquer outro jeito, né? Para a saúde mental e física da gente é muito legal. E a gente tem uma composteira, né? Acho que todo mundo conhece o trabalho da compostagem que a gente faz nas vilas. Lá naquela praça a gente também tem uma composteira que a gente aproveita o composto para colocar nos jardins, nos canteiros que a gente tem feito, né? Composteira termofílica também. Todo domingo a gente voltou agora, todo mundo convidado a conhecer. Todo domingo a gente se reúne às 10 e composta coletivamente, uma vez que a cidade de São Paulo, infelizmente, ainda não tem política pública de compostagem, né? Os vizinhos trazendo a compostagem. Se encontrar na composteira é uma grande alegria de domingo, né? Acho que o Maurício é testemunha disso. Compartilha comigo esse sentimento, né, de encontrar todo mundo, falar oi, bater papo, fazer, nananã, combinar coisas do bairro, né? A gente pesa. Esse aqui é o drone, ó. Esse era um dia pré-pandemia, né? Tinha muita gente, ó. E a gente ainda tira a folha do jardim também, de casa, né? Além do resíduo orgânico, a gente está tirando muita coisa do aterro. Acho que tem 18 toneladas já, né, Maurício? Que nós o total, 18 né? toneladas. Esse é um trabalho, um complementa o outro, né? Porque o composto que a gente tira das composteiras, a gente coloca ali no canteiro e está fazendo esses jardins, né, com esse material. A gente tem seguido empiricamente, né? Nenhum de nós é formado em permacultura, mas empiricamente a gente tem procurado seguir os 12 princípios. Então, sempre que a gente faz alguma coisa, eu procuro ver qual o princípio da permacultura que a gente tem usado,
né? Acho que todo mundo conhece os 12 princípios, a gente tem um pouco se guiado por isso. E agora, o que a gente quer fazer, né? O Maurício falou que esses canteiros estão fechados, tá vendo? E esse aqui é um que foi feito no bairro, não foi pela gente, não, mas foi a prefeitura em parceria com uma empresa privada. A gente queria abrir isso, igual que está do lado direito, a gente queria abrir do lado esquerdo, para tentar entrar mais água. Esse que foi destruído pela água, que eu falei para vocês. E a gente, então, convida vocês para domingo, sábado, dia 16, nós vamos retomar, fazer mais um mutirão lá no Brizola, continuar esse trabalho. Tem uma parte que ainda está bem assoreada, a gente vai estar com a Andréia de novo, e essa vez a gente então está aqui convidando todo mundo que quiser participar, que quiser vocês que são técnicos, né? A gente não é técnico, a gente faz assim meio intuitivo, a gente precisa de ajuda técnica, então quem for técnico, quiser olhar, entender o caminho das águas, entender como seria melhor lugar para fazer jardim de chuva, está super convidado para aparecer no sábado, às 10 horas, lá nessa Praça Brizola, para ajudar a gente, ensinar, na verdade, a gente como é feito da melhor maneira. Agradeço muito a oportunidade de mostrar esse trabalho para vocês, e eu e o Maurício estamos aqui para responder as perguntas que, eventualmente, vocês tiverem. Vou parar de compartilhar. Isso aí. Thaís, muito legal, Maurício, muito legal, parabéns pela apresentação. A gente que é técnico, acho que nem pode chegar e ficar ensinando demais, né? Acho que tem que ser sempre uma troca, né? A gente tem que também aprender com tudo que vocês fizeram aí, se fosse até esse lugar, e levar um pouco, tirar um pouco, né? Fazer uma troca sempre. Muito legal. E muito legal a ideia das folhas, de usar essa serrapilheira não só como cobertura, né? A gente está fazendo um jardim de chuva lá na Poli agora, né, no estacionamento. Depois a Cris mostra também, né, Cris, umas fotos aí do projeto que a gente está fazendo lá. A gente tomou a decisão também de usar um pouco da terra que já estava lá, que é uma terra bem ruim de aterro, e não jogar essa terra fora completamente, né? Porque a gente ia ter que colocar um pouco de brita e areia, né, de fundo, mas reaproveitar parte dessa terra para não ter que comprar terra externamente, né? Não tanta terra externamente, pelo menos. E é uma solução interessante essa daí, que eu não tinha pensado, de também misturar com um pouco da serrapilheira dos arredores. Ali, né? A USP, que a gente falou, tá cheio de serrapilheira, que agora o pessoal está fazendo um programa legal lá, de colocar a serrapilheira em volta das árvores. Foi eu enchi o saco da prefeitura. Você conseguiu? Eu que consegui, depois eu conto como é que foi, como é que eu consegui, mas eu fui lá na prefeitura falar, né, porque todas as árvores da USP estavam machucadas, todas as árvores da USP estavam com o mal do jardineiro, né, quando eles vão, como fala? Podar a grama em volta. Quando eles vão podar a grama em volta, eles vão com aquela lâmina, e aquela lâmina bate E eu, como eu sou andarilha da USP, e a gente passeia muito na USP para pegar fruta e tal, eu sou meio forager, a gente acaba vendo essas coisas. E eu várias vezes fui falar na prefeitura, que era só colocar folha em volta, que é uma coisa que realmente a gente começou aqui no bairro também, começou junto no CADES, com a pessoal na época que tinha a Cláudia Bisoni, a gente era o conselheiro do meio ambiente, e vocês veem que é uma prática comum na subprefeitura de Pinheiros, isso, né? Acho que é uma das únicas subprefeituras que adotou realmente isso. Na época a gente deu aula para as terceirizadas, ensinou, tinha a Tiana, que era minha aluna, ia dar aula para como cuidar das árvores, né? Porque essas terceirizadas, eles não sabem direito, né? Eles não têm muita orientação técnica. E aí a gente conseguiu convencer a Daniela da prefeitura que também era barato fazer isso, que não custa nada, e agora eles estão fazendo, né? E leva menos para o aterro, né? E o coroamento leva menos para o aterro. Essa técnica do mulching, uma outra coisa também que a gente não colocou na apresentação, que não ia caber, é um programa que foi feito nessa época do CADES, que a Thaís estava lá junto com a Cecília, chamava Abre a Caixa. Ou seja, aquelas pessoas que cimentam as bases das árvores, impedindo com que a água chegue lá nas raízes, e também causando um atrofiamento das raízes, uma causa de queda das árvores que poucas pessoas
sabem. Então, esse foi uma outra grande contribuição que a sociedade civil pode dar ao poder público, é implantar esses tipos de ação que são feitas em parceria, né? É bacana você chegar e falar para o cara da prefeitura, olha, a gente tem que fazer um programa aqui para salvar as árvores do bairro. Então, não pode, a população ela não sabe que não pode cimentar a base da árvore. Então, tem que deixar uma parte aberta, né? E foi feita uma proposta aqui das vilas, né? Que naquela época foi da Vila Jataí, do GT As Verdes, a Thaís e a Jussara, que fizeram junto com a sua prefeitura, e salvaram algumas árvores do bairro. Outras a gente não consegue, infelizmente. Aí você vê a árvore sadia caindo na rua, não sabe por quê, com a copa não tem cupim, não tem nada. A copa é a mesma coisa, o atrofiamento de raiz da árvore é a mesma coisa que você pegar um adulto de 2,10 metros e colocar nele um sapato número 34, um pé número 34. Ele não se equilibra, qualquer empurrão ele cai, entendeu? Não tem a base. Então, o que acontece? Essa também é uma solução simples, uma coisa muito simples, abrir a caixa, né? É deixar 60 centímetros de cada lado, é 30, né, Thaís? Qual é? 30 no total de 60. 30. A calçada tem que ter 60, né? A calçada tem que ter 1,20 m, perdão. 1,20 m, para faixa passar, livre, entendeu? Então, não custa nada, gente, né? E aí a prefeitura mesmo, ela ia com aquela máquina de cortar, não é quebrar o piso, ela cortava certinho com aquela maquita, ficava retinho, não custa nada para as pessoas. Então, esse é um tipo de programa simples, de uma solução também, porque aí você está auxiliando a drenagem, né? E, bom, é esse tipo de intervenção que a gente sugere, né? Também que eu achei que foi relevante essa informação, né? Desse período do CADES, aí, onde eles aceitavam a nossa contribuição, né, Thaís? Só avisando, vou parar de gravar para a gente poder discutir aqui.